Três atitudes do meu pai que moldaram e que mudaram a minha mentalidade. Primeira, quando eu fiz 18 anos, eu tirei carteira com todo o incentivo dele. Ele nunca tinha deixado até então eu dirigir um carro antes. Ele falou que eu deveria aprender na autoescola e assim foi feito. E assim que eu tirei carteira, eu também estava fazendo faculdade, eu morava em uma cidade e a cidade que eu fazia faculdade era uma cidade a uns 30 quilômetros de distância. Ele comprou um carro antigo, velho, colocou na minha mão e falou assim, vai pra faculdade agora. Eu falei, pai, mas eu acabei de tirar a carteira. Ele tá assim, não, mas você consegue, eu vou chamar alguém pra ir com você do lado, por caso você precise de alguma coisa, mas você consegue ir, você tirou carteira, foi pra isso, foi pra dirigir. E eu acho que ele acreditou, talvez não intencionalmente, mas ele mostrou que ele acreditava em mim antes mesmo de eu acreditar. Então isso foi uma coisa que depois de mais velha, de entender um pouco e analisar a situação, é uma coisa que realmente fez muita diferença. Porque quando alguém acredita em você antes de você mesmo, eu acho que te dá força para fazer várias outras coisas na vida. E a segunda coisa foi, quando eu estava me formando na faculdade, eu peguei o carro dele emprestado, esse carro velhinho que era lá do início da faculdade, já não existia mais. Eu estava já morando em outra cidade, que era uma terceira cidade, sem ser a minha cidade natal, sem ser a cidade da faculdade. Eu estava indo com o carro dele emprestado lá para a faculdade para fazer as fotos de formatura. E no meio do caminho eu já estava mega atrasada para fazer maquiagem, fazer cabelo, tava um congestionamento horrível no trânsito, na rodovia, antes de chegar na cidade. E tava todo mundo fazendo um meio balão e voltando assim pelo outro lado da rodovia. E eu fui fazer a mesma coisa. Só que quando eu fui fazer o meio balão, tinha uma moto que estava cortando todos os carros, que eu não vi a moto. E eu entrei na frente da moto e a moto bateu na lateral do carro. E o motoqueiro caiu lá no chão e eu, desesperada porque tinha caído o motoqueiro, não sabia se ele tinha machucado, estragou o carro do meu pai. Aí eu liguei pro meu pai aos prantos, porque eu já estava atrasada, estava nervosa por causa do acidente, enfim. Liguei para ele aos prantos e falei, pai, eu bati seu carro. Aí ele tá assim, e aí? E aí? Eu bati seu carro. Ele tá assim, machucou alguém? Eu falei, não, eu achei que o moço tinha machucado, mas ele tá bem. E você machucou? Eu falei, não, eu também não machuquei, eu tô bem. Mas o que eu faço? Ele tá assim, minha querida, minha filhinha. Ele falou assim, minha filhinha, se vira. E desligou o telefone. E eu já tava assim, aos prantos, arrasada, porque eu tava atrasada. Mas quando ele falou se vira, ele me colocou numa situação de tomar a frente dos meus problemas e solucionar o que eu precisava solucionar no momento. Colocar minha energia na solução e não no problema. E é uma coisa que eu faço muito até hoje, ou pelo menos tento fazer muito até hoje, que é sempre focar a minha energia no que eu posso solucionar. Quando a gente foca a nossa energia e atenção na solução e não no problema, a gente começa a enxergar de uma forma diferente. Então, ele me ensinou mesmo sem querer e é uma coisa que eu trago para minha vida até hoje. E a terceira, na verdade, não foi um acontecimento, mas foi uma frase que ele falou para mim já em vários momentos da minha vida, que sempre que, isso já depois de formada, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei ali no meu consultório bem pequenininho, que era uma casa antiga, com mobília que eu comprei no Topa Tudo. Topa Tudo, eu não sei se é o mesmo que é aí pra vocês, é onde você compra móveis usados. Então uma mesa de escritório que eu comprei no Topa Tudo, bem simples. E eu precisava de contratar uma secretária, isso bem lá no início. E quando você tá começando, já assumi você não tinha condição nem de montar um espaço bonitinho, já assumir o salário de uma segunda pessoa, era uma responsabilidade muito grande. Eu falei pra ele, pai, não sei o que eu faço, eu preciso contratar alguém, mas eu tô com medo de contratar porque eu mal tô recebendo ainda e eu não sei, se o senhor acha que eu devo contratar? Ele falou, minha filha, quando a gente faz algum compromisso, principalmente com uma outra pessoa, a gente sempre vai dar um jeito de cumprir. A gente precisa honrar esse compromisso. E eu acho que a gente nunca pode ter medo de crescer. Você nunca deve ter medo de crescer. Isso é uma coisa que eu sempre repito pra mim toda vez que eu tenho medo de dar um passo, que eu considero um passo muito grande. Eu fui construir agora, a gente está construindo a nossa clínica de Itaúna, uma clínica de 700 metros quadrados, é uma estrutura maravilhosa. E essa mesma frase que ele falou pra mim lá muitos anos atrás veio na minha cabeça de novo.
que quando eu realmente decidi que eu construiria, eu falei, gente, será que não é um passo muito grande? E veio a voz do meu pai falando na minha cabeça, nunca tenha medo de crescer. E eu sei que talvez não todas as pessoas tenham a oportunidade de ter crescido com alguém que impulsiona e que te incentiva a crescer e a dar sempre o seu melhor, mas eu quis trazer um pouco do que foi pra mim, da experiência que foi pra mim, de como isso moldou e mudou provavelmente a minha vida, e espero que molde e que mude a vida de vocês também. Esse vai ser um vídeo em homenagem ao Dia dos Pais, mas que também vai contribuir, espero que contribua muito na carreira, na vida e que faça sentido para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.